O servo. Como você se vê, e como Deus te vê. Assim diz o servo, tudo depende do referencial que você adota. A maneira como você enxerga a si mesmo, influencia diretamente sua postura e seu posicionamento diante das pessoas e do mundo. Os seus relacionamentos serão, em grande parte, moldados pela imagem que você tem de si. Se você se percebe como uma pessoa capaz e vencedora, essa confiança se manifestará nas suas atitudes e será percebida por aqueles ao seu redor. Por outro lado, se você se vê como alguém derrotado, incapaz ou sem valor, isso também transparecerá na forma como interage com os outros. A maneira como você se vê não apenas afeta suas ações, mas também influencia a qualidade das conexões que estabelece. Tem pessoas que sabem ler as atitudes, os gestos e as posturas de outras pessoas, facilmente detectam a personalidade de uma pessoa. Sabendo se esse indivíduo é dinâmico, capaz, criativo, determinado, ou se ele é apenas um pau-mandado, que apenas cumprirá as ordens e as determinações daquele que o comanda. Existem pessoas que simplesmente não têm nenhuma iniciativa, e quando os desafios acontecem, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é de fugir da situação, ou acusar os outros pelo acontecido. O que a palavra de Deus nos revela sobre ser vencedor ou perdedor? Antes de tudo, é importante reconhecer que o estigma da derrota está enraizado em nossa natureza humana. Deus criou o ser humano perfeito, à sua imagem e semelhança. No entanto, um fator externo, o pecado, fez com que o homem caísse, perdendo sua essência de perfeição. A partir desse momento, o pecado passou a fazer parte da natureza humana, tornando-nos vulneráveis e sujeitos à derrota, muitas vezes pela força de nossa própria mente. A corrupção causada pelo pecado foi tão profunda que, segundo a palavra de Deus, o ser humano tornou-se inútil para os propósitos divinos. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Este cenário, porém, não é definitivo, pois a palavra também aponta o caminho para a vitória através da redenção em Cristo. Deus demonstrou um amor tão profundo pelo mundo que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado à perdição, mas receba a dádiva da vida eterna. O sacrifício de Cristo é um ato grandioso de redenção, que nos liberta do poder do maligno, cuja intenção era nos aprisionar nas paixões destrutivas. Ele transforma nossa postura de fracasso e derrota, levando-nos a uma nova dimensão de vitória. Mesmo diante das adversidades, somos capacitados a mudar a realidades negativas e a viver como verdadeiros vencedores. O que o maligno não quer que você saiba é que existe uma força divina, capaz de transformar uma realidade de derrota em uma situação de vitória. Alguém que se sente fracassado, incapaz e sem valor pode se tornar uma pessoa vitoriosa, feliz e confiante. Tudo depende do ambiente em que essa pessoa é criada. Quando ela recebe estímulos positivos, cresce rodeada de amor, incentivo e encontra a presença de Deus, suas chances de alcançar o sucesso aumentam significativamente. Por outro lado, em um lar onde predominam estímulos negativos, onde falta amor e a presença divina é ausente, as chances de formar um indivíduo revoltado, violento e inseguro são muito maiores. A Bíblia apresenta diversos exemplos de homens que, inicialmente, demonstravam uma atitude de derrota, mas, após um encontro transformador com Deus, passaram a agir como verdadeiros vencedores. Entre eles, podemos destacar Moisés, Gideão, Davi, Pedro, Paulo e muitos outros. Antes da intervenção divina, esses homens se viam como incapazes, derrotados e resignados. No entanto, depois de experimentarem a ação de Deus, tornaram-se líderes e conquistadores, cujas vidas continuam a influenciar positivamente gerações até hoje, graças aos seus exemplos de fé e superação. A palavra de Deus é um poderoso agente de transformação. Ela tem o poder de mudar uma pessoa desanimada, infeliz e sem esperança em alguém vitorioso, confiante e capaz. Com essa renovação, a pessoa se torna uma fonte de inspiração e influência positiva para aqueles que também se sentem derrotados, inseguros ou desmotivados. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, temos em Deus e na Sua palavra a direção e a motivação para sair de qualquer situação de dificuldade, para uma situação favorável ao nosso favor. A jornada pode ser desafiadora, mas a vitória pertence àqueles que persistem. Acredite no seu potencial e celebre cada passo dado em direção ao sucesso.
Lembre-se, pois, para Deus nada é impossível. Com Jesus somos mais que vencedor. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.